Olá, pessoal. Essa é a primeira aula do curso de jornalismo nosso, que a gente vai falar um pouquinho sobre o jornalismo como atividade da modernidade, né? Bom, o que a gente quer trazer aqui primeiro para vocês é que o jornalismo é uma atividade típica do que nós chamamos sociedade moderna, tá? Como diz o pensador norte-americano radicado na Inglaterra, John B. Thompson, o jornalismo é filho direto dos arranjos institucionais da democracia liberal. A sua história se confunde com as transformações institucionais protagonizadas pela burguesia ascendente no século XVIII e se confunde com o próprio espírito do capitalismo nas suas fases iniciais. Não é à toa, né, que como alguns autores, como o próprio Eugênio Butti, professor aqui da ECA, diz que jornalismo e democracia são quase que palavras sinônimas, né? Então, democracia, esse arranjo institucional aí da modernidade, ele é o ambiente propício para o desenvolvimento do jornalismo, né? Não, claro, é evidente que existem sociedades não democráticas que você também tem jornalismo. A gente sabe que, nesses momentos, você vai ter dificuldades, né, efetivamente, de jornalismo existir, tá? O Ciro Marcondes Filho, que é professor aqui da casa também, da ECA, ele fala que a aventura do jornalismo se confunde com a aventura da modernidade, né? É o próprio espírito empreendedor burguês que se relaciona com o espírito em busca da informação, né? Por essa razão, né, que a gente vai observar que alguns jornalistas, alguns super-heróis, né, eles são jornalistas, né? O caso aqui do Superman, né, o Tintin, tem o Homem-Aranha também. É engraçado, né, que o Superman nunca faz reportagem nenhuma, né? Tá? O Clark Kent, né, que é o repórter no qual o Super-Homem se disfarça, raramente está fazendo uma reportagem, né? O Tintin também fica viajando e tal. Mas por que, né, houve a opção dos criadores desses personagens em transformá-los em super-heróis, né? Porque justamente por isso. Porque o jornalismo, né, romanticamente, ele tem essa ideia de ser algo próximo a uma perspectiva aí de um super-herói, né? Uma pessoa que vai atrás da informação, que enfrenta todos os poderes constituídos, enfim, né? Esse ser humano aí que vai lutando aí em prol do bem comum, tá? Então, como nós falamos, né, o jornalismo está ligado à modernidade, né? Aqui uma cena que eu passei antes, né, que é do Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, quando mostra justamente essa evolução do capitalismo industrial, da modernidade quanto sistema econômico e político, né, e o jornalismo como atividade, esse espírito empreendedor que está ligado à construção dessa esfera pública, tá? Bom, aí então a gente entra nesse termo, esfera pública. O que é isso? Esfera pública justamente é esse espaço em que os cidadãos eles podem debater coletivamente os assuntos de relevância pública, né? O que quer dizer com isso? Uma das características típicas da modernidade é justamente você ter espaços, né, instâncias no qual você pode debater situações aí de relevância pública. Por exemplo, vamos falar um pouco agora desse assunto aí, né, que está em voga, a epidemia do coronavírus, né? Então, veja, você vai ligar os jornais, ligar a televisão, você vai ver jornais impressos, ver revistas, emissoras de rádio, você entra na internet, todas elas estão debatendo esse assunto, né? Por que estão debatendo esse assunto? Porque é um assunto evidentemente de relevância pública, tá? E os jornalistas aí então vão em busca das informações, como é que está a evolução dessa epidemia, quais são as possibilidades de construção de cura, quais são as medidas, né, que os governantes estão tomando ou não estão tomando, enfim, né, quais são os custos para a economia. Então, essa busca pela informação, né, essa aventura de ir atrás, né, de dar informação, é que faz parte do jornalismo e isso vai fomentando a esfera pública. Tá? Então, a disseminação dessa informação possibilita que os cidadãos possam debater, né, esse tema de forma livre. Tá? A esfera pública, então, justamente essa instância na qual os cidadãos vão debatendo, né, os assuntos de relevância pública. Eu sempre gosto de citar, quando vou falar sobre esfera pública, não, perdão, perdão de um livro do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Neste livro, não sei se alguém chegou a ler essa obra, mas nesse livro, o personagem principal, né, que é o Phileas Fogg, né, ele é um nobre, né, ele então frequenta todo sábado, todo fim de semana, né, um clube chamado Reform Club. Naquela época, no século XVIII, né, você tinha XIX, você tinha uma série de clubes aí e cafés nos quais os membros da nobreza, das elites, sentavam, frequentavam, né, aqueles lugares.
E ali, então, debatia assuntos do dia, da contemporaneidade, né? Então, como é que começa a trama do Volta ao Mundo em 80 Dias de Júlio Verne? É, é uma, é uma trama no qual, né, eles estão debatendo aí um assalto a um banco, né, me parece que é isso mesmo, um assalto ao banco. E aí, então, né, eles começam a debater assim, onde estão os ladrões, né, que roubaram aquele banco? E o Phileas Fogg diz o seguinte, não, eles podem estar em qualquer lugar do mundo, porque hoje as tecnologias possibilitam, né, uma pessoa dar a volta ao mundo rapidamente. E há, então, um debate sobre isso, e ele faz uma aposta, né, que diz que ele consegue, então, dar a volta ao mundo em 80 dias, né. Então, aquele debate, aqueles nobres que estão ali sentados naquele clube, né, o Reform Club, então, aquilo é o início, a proto-esfera pública, que o próprio Habermas fala, né? Então, você tem um momento ali que você vai tendo esses espaços nos quais as pessoas vão debatendo assuntos da contemporaneidade, aquilo é o início da esfera pública, tá? Então, esse é o começo, tá? Bom, e o papel do jornalismo, né? Veja só interessante, o jornalismo aqui, voltando aqui novamente, ele vai ter um papel muito importante porque ele vai ampliar essa esfera pública. Essa esfera pública, como nós, né, podemos perceber, ela é muito restrita porque ela está presa aí somente aqueles espaços nos quais essa nobreza está frequentando, né, essa nobreza, essa elite aí está frequentando, e o jornalismo então ele se inicia com um jornalismo de causa, então um jornalismo então que vai defender certas causas, certas ideias e tal, e com isso ele vai ampliar esse debate que estava restrito a essa rede de clubes e cafés também para outras pessoas que não frequentam isso. Então note que o jornalismo, nos seus primórdios, ele tem um papel revolucionário, porque vai levar informação para mais pessoas e vai possibilitar que mais pessoas participem, então, dessa esfera pública que estava restrita ainda a esse circuito dos cafés, né, e dos clubes. Entretanto, com o passar do tempo, né, você vai ter um processo de mudança com o jornalismo, porque ele vai deixar de ser apenas aquela narrativa que vai buscar ampliar a esfera pública. Por que eu estou dizendo isso? À medida que o jornalismo vai crescendo, ele vai então se transformando também numa atividade comercial. Quero lembrá-los, né, que essa construção da democracia liberal, da modernidade, ele é um arranjo institucional do capitalismo. Tá? Então, é evidente, né, que isso ocorre para e passo com as transformações aí na produção econômica. E aí, então, o que vai acontecer, né? O jornalismo, de uma atividade aí de fomento à esfera pública, passa a ele também ser uma atividade comercial, né? É isso que o próprio Ciro Marcondes Filho fala de uma segunda etapa do jornalismo. Ele sai daquela fase da ilustração, do fomento ao debate, para ser uma atividade mercantil. É nesse momento, inclusive, que começam a se desenvolver os designs no jornalismo, que começa a se profissionalizar a atividade jornalística. Antes eram intelectuais que escreviam nos jornais, né, tudo isso. Começa a ter uma preocupação de buscar mais públicos. Inclusive, essa ideia de separação de informação e opinião também, ela é produto desse momento de mercantilização da esfera pública do jornalismo. Ora, o Habermas fala que essa mercantilização do jornalismo ela possibilita, então, a colonização mercantil da esfera pública, porque já não é mais, né, um espaço que os cidadãos debatam, né, mas sim um espaço que os cidadãos, enquanto consumidores de informação produzida por essas estruturas comerciais de informação, passam a debater. Então, veja que interessante aqui. Você tem uma mercantilização da esfera pública, você tem essa transfiguração do cidadão para consumidor. Né? Então, o Habermas fala muito disso, de uma colonização mercantil da esfera pública, que, segundo ele, vai trazer algumas distorções aí nesse projeto da democracia. Bom, então veja que interessante, né? O que nós estamos observando aqui é um trânsito entre uma dimensão privada comercial, esse sujeito, né, da modernidade, enquanto sujeito consumidor, né, está no campo do privado, vai lá, compra as coisas, consome, enfim, tem uma relação comercial, né? E esse sujeito, enquanto cidadão, na sua dimensão pública, política, tá, você vai ter uma transição, vai ter um trânsito nisso. Em que momentos esse sujeito ele atua de fato como cidadão na perspectiva política pública? Em que momentos esse sujeito atua como sujeito consumidor na perspectiva privado-comercial? Então esse trânsito, né, é muito interessante, que você pode observar, inclusive, qual é a forma que a imprensa, no jornalismo, ele interpela esse sujeito. Ele interpela-o enquanto cidadão ou interpela-o enquanto consumidor. Tá? Então, essa questão é muito importante, que a gente vai observar que, inclusive, tem impactos nos próprios debates políticos.
Quando você vai pegar uma eleição, essa eleição, as eleições, né, que é o momento aí que você tem uma interpelação da esfera pública política, é até que ponto, né, esses eleitores estão sendo interpelados enquanto cidadãos ou estão consumindo candidatos que o marketing político transformou em produtos para consumo. Tá? A ideia da imagem, de uma narrativa elaborada por todo esse staff que existe aí nas campanhas. Então é muito interessante esse debate, né, para mostrar que com a mercantilização do jornalismo, houve também aí uma mercantilização da chamada esfera pública. Né? Bom, outra coisa importante também com essa colonização mercantil, né, do jornalismo é que as lógicas produtivas do capitalismo industrial eles se inserem na produção jornalística. É importante nós vermos que as empresas jornalísticas elas são como indústrias, né? Elas produzem informação, há toda uma lógica produtiva ali na produção jornalística. Né? O jornalismo ele não é mais aquele artesão da informação, tá? Aquele cara que vai atrás, voltar ao super-homem, né? O mito do super-homem, que vai atrás da informação, que está preocupado com os valores éticos e tudo isso. Mas ali, né, ele está virando um trabalhador, um operário de uma indústria da informação que tem toda uma estrutura produtiva, tem regras, lógicas, comandos e tudo isso. Né? Então, há uma mudança aí, né, na concepção de jornalismo. Agora, uma questão interessante para a gente refletir aqui, né? Será que as relações entre a instância do público-privado, né, entre público e privado, são tão estanques assim? Por que eu estou colocando isso? É evidente, né, que esse processo da mercantilização do jornalismo é cada vez mais intenso. Mas o que eu quero problematizar aqui, até seguindo um pouco a discussão que o John Thompson coloca, é que essas duas instâncias, a de instância pública, a instância privada, a instância cidadã, a instância do consumidor, não são tão estanques assim. Se nós pegarmos, por exemplo, na grande referência de esfera pública clássica, o ágora grego, o que era o ágora na Grécia Antiga? Desculpem. O ágora em Atenas Antiga. Era o mercado, né? As pessoas iam fazer compras, iam fazer mercado, iam transitar ali para comprar coisas, né? E nesse encontro, em função do comércio, é que gerava então esses encontros pessoais no qual o debate acontecia. O que eu quero dizer aqui, né, para a gente poder ficar mais claro isso, né, é que os comportamentos privados de consumo também possibilitam ambiências favoráveis à construção desse debate público. Então, embora haja contradições entre essa instância público-privada, elas não são estanques. Podemos dizer que há uma dialética, uma unidade dialética entre a dimensão do consumidor privado, né, e essa dimensão do cidadão público. E é importante a gente observar que, como o jornalismo, né, ele tem uma legitimidade de trazer essa informação voltada para a interpelação do cidadão e, ao mesmo tempo, ele também tem, né, ele, enquanto indústria, precisa vender essa informação. Então, essa contradição presente é inerente ao jornalismo. Tá? Ao mesmo tempo que ele é comercial e ele é privado, né, ele precisa vender, tá? Essa venda, né, essa perspectiva comercial, ela só ocorre se a sua utilidade enquanto informação que fomenta o debate público acontece. Então, se ele perder a credibilidade enquanto informação que tem relevância pública, ela acaba não se realizando enquanto mercadoria. E aí está uma chave interessante para a gente perceber que, não obstante você ter essa situação de mercantilização intensa da imprensa, é possível sim você construir, né, ter espaços aí, você observar alguns espaços no qual você pode realizar um jornalismo que atenda ao interesse público. Então essa grande questão, grande chave, né, grande momento que nós temos para refletir a importância, né, de entender de que forma essas duas instâncias, a comercial privada e a pública cidadã, elas se encontram, elas se chocam, né, se contradizem, e que aí, em alguns momentos, você tem alguns espaços, algumas brechas para atuar nessa perspectiva da interpelação enquanto sujeito cidadão. Bom, a gente fica por aqui, essa primeira aula, né, mais teórica. Eu peço que vocês leiam um texto do John Thompson, no qual essas reflexões estão mais aprofundadas e pode esclarecer algumas coisas. Tá? Gente, valeu, obrigado e até a próxima aula.